Dizem que o vendedor, ele é assim, gosta de passear, dar uma volta, né? Ter um horário flexível, não precisa estudar muito, se aprofundar muito, gosta de contar piadas, né? As anedotas. É mesmo assim ou é mito? Pode também ser assim, mas não tem que ser assim, normalmente não é assim. Ora bem, aquilo que acontece é que os vendedores, por norma, são muito expansivos, são pessoas que são muito abertas, que procuram fazer amigos com facilidade, são pessoas que interagem com muita facilidade com outras pessoas. E então, isto pode transparecer para outras pessoas que não sejam vendedoras que de facto nós temos uma vida magnífica, que de facto as coisas são só rosas, mas na verdade não é bem assim, ok? Então, anedotas. Aqui a gente usa são só flores, mas eu gostei, são só rosas. Exatamente. Mas em termos das anedotas, sim, há vendedores que são excelentes contadores de histórias e de anedotas. Eu não é o caso, ok? Eu não sou um desses, mas em contrapartida, ser vendedor obriga-nos a muito estudo, obriga-nos a muito trabalho, obriga-nos a estar constantemente a acompanhar o mercado, acompanhar saber mais sobre o nosso produto, porque hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa abrir o celular e encontrar aquilo que deseja. Existe muita informação, nem sempre informação de qualidade, nem sempre a informação que o profissional ou o cliente necessitam, mas existe informação. Então, o vendedor cada vez mais tem que estar bem preparado para esta situação. Ele tem que saber sempre mais do que o cliente. Para quê? Por um lado, para ser o conselheiro, para ser aquela autoridade que é necessário saber, mas, por outro lado, também para poder dar um bom acompanhamento, um bom trabalho ao seu mercado. Eu acredito que o sorriso vende também, né? Que não percebi. O sorriso vende também. Eu acho que quando a pessoa é agradável, ela quebra um pouquinho o gelo, né, do primeiro momento ali, das duas pessoas que não se conhecem, aí vai, né, você começa a conversar, você acaba conquistando, traz a pessoa, o cliente mais para perto, né, fica mais em casa, vamos dizer assim. Mas sem perder ali o respeito, a responsabilidade do trabalho que está sendo feito. Claro. É assim, as pessoas no seu dia a dia, e não é só os vendedores, utilizam muito PNL, Programação Neurolinguística. E não se percebem de tudo aquilo que estão a transmitir à outra pessoa. Ou seja, se eu estiver a falar, mas estiver assim, muito tranquilamente, muito calmamente, aquilo que vai acontecer é que do outro lado as pessoas adormecem. E, portanto, eu não consegui criar aquele efeito que é necessário, aquele efeito de prender a atenção do cliente. Portanto, o vendedor é aquela pessoa que domina um pouco da PNL, domina um pouco o próprio conhecimento humano das outras pessoas, como é que elas reagem àquilo que nós falamos. Portanto, o vendedor é de facto alguém que tem muitos conhecimentos, muito abrangentes e não só sobre o seu produto. Portanto, tem um grande conhecimento sobre relações humanas, continuamente desenvolvemos este potencial através de contactando um, outro e outro e outro. Portanto, se é uma boa vida, temos bons momentos, mas é muito fruto de muito trabalho, muito esforço, muitas vezes horas mal dormidas,
aquela situação de tentar ajudar constantemente o cliente, pensar qual é a melhor estratégia, não só para vendermos o nosso produto, mas também fazer com que o nosso cliente depois a seguir também o possa vender. Portanto, o vendedor, acima de tudo, é um conselheiro. Eu sinto a mesma coisa, apesar da gente eu não trabalhar com produtos, né? Eu trabalho vendendo meu serviço. Isso, claro. Eu não consigo desamparar o meu cliente, eu não consigo não ver se ele me escreveu alguma coisa, ou não ler e não responder, ou de repente não criar uma coisa que de uma outra cor, de um outro jeito. Eu acho que eu não consigo, assim, sabe? Enquanto na arte, né, que eu faço, né, dizem assim que a gente ou o trabalho, sim, tá bom, não tá bom, ou uau. Uau! Então, sabe, a meta é a gente conseguir o uau do cliente. Legal, é isso que eu tô querendo. É essa, como a música, né? Essa música de impacto e tal. Eu acho que a gente tem que sentir o outro, que às vezes eu coloco uma música assim no vídeo muito agitada. Não, mas calma. Aí teve uma vez que eu coloquei uma música específica para uma amiga de Portugal, bem fado. Não, Nídia, eu não gosto de fado. Eu falei, mas como assim? Escolhi a música para você. Tem que ir sentindo no cliente, né? Sim, dizer a um português que não gosta de fado é a mesma coisa que se calhar um brasileiro dizer que não gosta de samba. Pois eu acho estranho, apesar que não, eu gosto de samba, não frequento, mas o samba é maravilhoso. Quando começa a tocar, seu corpo dança junto, não tem como. Claro. A questão, por exemplo, e agora saindo aqui um pouco da nossa entrevista, até para, enfim, para deixar as pessoas um pouco mais à vontade, a questão da escolha, por exemplo, da música. Eu, por exemplo, não sou propriamente um amante de fado. O que acontece é que hoje em dia o fado tem muitas possibilidades. Existem muitos tipos de fado. Fado enquanto música. E, portanto, acaba por haver aqui uma mistura, tal e qual como o samba não é todo samba. Depende um pouco das épocas, depende um pouco de quem toca e quem canta o samba, e portanto... Que é a bola da vez, né? Exatamente, e acaba por haver este interesse. Ok, fado, ok, será o mais adequado? Depende das pessoas, depende das idades, depende de muita coisa. Você pensa que está agradando e não está, né? E o vendedor é isto mesmo, constantemente à procura de qual é a necessidade. Exatamente. Eu preciso do uau. Tá bom, faz o que você quiser, isso não é legal. Né?